Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da Palavra de Deus para a edificação espiritual da sua vida. Então, se você ainda não é inscrito, eu já convido você para se inscrever aqui neste canal, clicar no sininho de notificações. Assim que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Você pode também deixar o seu like, que é muito importante. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que este conteúdo é um conteúdo de relevância, um conteúdo que agrega valor, então ele compartilha para mais pessoas e assim muitas pessoas são abençoadas através deste canal. Então você pode também compartilhar com seus amigos e deixar aqui embaixo o seu comentário. E eu já agradeço a todos os meus inscritos, aquelas pessoas que me acompanham desde o início do canal. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Você tem contribuído para que a obra do Senhor possa ser compartilhada aqui no YouTube. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Você já se questionou com Deus? Você já questionou alguma coisa na sua vida com Deus? Você conhece alguém que vive se questionando a respeito das decisões de Deus sobre a sua vida? Então vamos ao fato que diz na Bíblia aqui sobre o questionamento de Abraão. Quando Abraão questionou com Deus a respeito da destruição de Sodoma. E esta palavra está descrita aqui na palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 18, ao qual nos fala a seguinte palavra, que nos fala a respeito da decisão. Quando Deus decidiu destruir aquela cidade, nós entendemos e compreendemos muito bem aquela história. Aquele povo estava vivendo na iniquidade e estava desobedecendo à vontade de Deus, os seus princípios, os seus preceitos. Os seus mandamentos não eram mantidos e aquele povo não temia ao Senhor. Então, por isso, Deus resolveu destruir aquela cidade. Abraão decidiu, então, interceder pelo seu sobrinho Ló e pela sua família. Também por aqueles moradores daquela cidade, da cidade de Sodoma. A palavra vai nos dizer que Abraão chegou a Deus e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Nós podemos entender nessa frase que Abraão questiona a vontade de Deus. Ele questionou o que Deus de fato faria com aquele lugar. Muitas vezes na nossa vida também nós questionamos a Deus. Fazemos perguntas para Deus a respeito de circunstâncias da nossa vida. Por que Deus aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo? Por que o Senhor fez daquele jeito? Por que Deus deixou acontecer? Todas essas palavras são questionamentos. São perguntas a respeito da vontade de Deus. Mas, para aquela época e para aquele lugar, Deus já havia decidido o futuro daquele lugar. E, no decorrer da história, nós podemos ver que ele ainda questionou várias vezes. Abraão questionou várias vezes neste mesmo capítulo, ao qual ele vai dizer para Deus: mas se porventura, Deus, houverem 50 justos, o Senhor assim mesmo a destruirás? Aí Deus disse que não destruiria se houvesse 50 justos naquela cidade. E ainda ele disse assim para Deus, ele sugeriu assim sobre a decisão de Deus: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Nós podemos entender que aqui ele está querendo que Deus faça a vontade dele. Mas Deus já havia estabelecido a sua vontade. Então ele segue perguntando: então disse o Senhor, se eu achar 50 justos,
Pouparei todo o lugar por amor deles. E aí ele entra. Ah, Senhor, eu me atrevi a perguntar novamente se tiverem 40 pessoas justas, né? Então, ele segue perguntando e nós podemos ver aqui neste capítulo os questionamentos de Abraão tentando livrar aquelas pessoas. Ele queria que Deus mudasse a decisão dele. Muitas vezes na nossa vida também nós nos questionamos a Deus a respeito de outras pessoas, a respeito da decisão que Deus tem para outras pessoas. Muitas vezes nós não queremos ver o processo de Deus na vida de algumas pessoas, porque o processo de Deus muitas vezes traz dor. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E nós, como nós somos seres humanos e agimos muitas vezes através das nossas próprias emoções, das nossas próprias vontades, nós nos questionamos e questionamos a Deus, mas por que, Senhor, que o Senhor permitiu tal coisa acontecer na vida daquela pessoa? Por que o Senhor está permitindo? Mas é a vontade do Senhor para a vida dela, para a vida dele. Esse acontecimento na vida dessa pessoa trará processos e mudanças, transformação para essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa está colhendo também muitas coisas que ela mesmo na sua caminhada plantou. E nós vemos no decorrer desses versículos, aqui do livro de Gênesis, no capítulo 18, que ele vai dizer para Deus, cada questionamento, cada pergunta que ele fazia para Deus, ele primeiro se humilhava diante de Deus e pedia misericórdia. Ele dizia para o Senhor, ora, Senhor, não se ire contra mim, mas se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, aí Deus respondia para ele, não o farei se achar ali 30. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Cada pergunta que ele fazia para Deus, ele tinha plena consciência do seu questionamento e do seu atrevimento diante de Deus. E ele tinha medo que Deus se irasse contra ele. Mas Deus ainda assim, mesmo sendo questionado por Abraão, ainda respondia às suas perguntas, né? E disse, não a destruirei por amor dos 20. E ele seguiu perguntando, e aí ele faz a última pergunta, não se ire, Senhor, só mais esta vez eu falo. Se porventura acharem ali 10, aí Deus diz, não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou para o seu lugar. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ver nessa palavra uma bela reflexão a respeito dos nossos dias atuais. Nós entendemos que aquela situação foi uma situação devastadora, destruidora, ao qual muitas pessoas, estavam fora da vontade de Deus, então Deus decidiu por essa escolha. Mas nós vemos aqui uma parte muito importante que Abraão vai dizer, ele vai dizer assim, destruirás também o justo com o ímpio? Ele questionou a vontade de Deus sobre aquela situação. Ele colocou Deus à prova. E será que nós, muitas vezes, não colocamos Deus à prova? Será que nós não estamos questionando a Deus sobre a sua vontade para certas coisas na nossa vida ou na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Apesar de Abraão ter intercedido e questionado e colocado Deus à prova, Deus não voltou atrás, porque Deus, ele não se arrepende, ele não é filho de homem para se arrepender. Então, quando Deus toma quando ele toma uma decisão a respeito de algo, ou de uma vida, ou de uma pessoa, ou de um lugar, não há nada que faça Deus voltar atrás. Não há nada. Deus salvou sim aquela família, porque eles honravam, eles temiam ao Senhor e eles seguiam os 10 mandamentos da palavra de Deus. Mas mesmo Abraão, que tinha uma grande intimidade com Deus, mesmo ele tendo questionado e colocado Deus à prova, Deus não deixou de cumprir a sua vontade para aquele lugar. E o que eu quero dizer em relação a esta palavra é que muitas vezes, mesmo nós questionando a Deus, nós chorando, nós clamamos, nós suplicamos, tem muitas coisas na nossa vida que já está decidido pelo Senhor.
Então, existem muitos projetos e muitas decisões, muitos processos de Deus na sua vida, nas nossas vidas, que mesmo nós clamando, suplicando, intercedendo, Deus até nos alivia, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele alivia os nossos fardos, ele traz, né? Tudo aquilo que está sobrecarregando, ele vem para aliviar. Mas a vontade de Deus não deve ser questionada, porque a vontade de Deus é uma vontade que já está feita. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Muitas vezes, aquilo que pedimos para Deus não é o que Deus realmente quer para a nossa vida. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o ser humano busca por coisas que lhe trarão dores futuras. E Deus conhece o futuro, Deus sabe o futuro. Então, ele não permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Mesmo que nós venhamos questionar, mas Deus, por que, Senhor, que o Senhor não fez? Por que não aconteceu? Por que as coisas foram para um lugar tão diferente das coisas que eu gostaria? Por que os teus planos são tão diferentes dos meus? Por que os teus caminhos são diferentes dos meus? Porque Ele tem a vontade dele. Deus tem a sua vontade para nós. Deus já nos criou com um propósito específico para cada um de nós. Nós podemos entender que Ló salvou a sua família, mas nem todos foram salvos. A sua esposa olhou para trás, se apegou-se, agarrou o que não deveria se agarrar. Então eu quero dizer para você que mesmo que Deus venha te dar um livramento muitas vezes, haverão pessoas ao seu redor que não farão parte do teu propósito. Haverão pessoas que não caminharão junto com você. Haverá pessoas que Deus vai tirar da tua vida porque é a vontade permissiva de Deus. Tudo acontece pela vontade permissiva de Deus. Nada na vida do cristão acontece por ocasião, por acaso. Nada é por acaso na vida do cristão. Tudo é propósito de Deus. Deus não muda o seu pensamento a respeito de nós, porque Deus sabe do nosso coração. Deus sabe o que somos falhos e o que somos fortes e qual parte da nossa vida que é frágil. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece. Então, muitas vezes estamos questionando sobre a nossa vida, questionando sobre as coisas que não deram certo, questionando sobre a vida das outras pessoas, porque Deus permitiu, porque Deus fez, porque Deus levou, porque existem coisas na nossa vida que nós não entenderemos nesta terra. Serão reveladas somente na eternidade. Então, Abraão, ele nos dá um bom exemplo, que mesmo que nós questionarmos a Deus, mesmo que nós implorarmos para Deus, o que permanece é a vontade dele. No final é a vontade dele para nós. O que nós temos que tomar, por exemplo, nesta passagem, é que nós devemos confiar no livramento de Deus. Confiar que ele sempre vai mandar um anjo para nos livrar, assim como ele fez com Ló e a sua família. Deus livrou a família de Ló. Em meio à destruição, em meio àquele caos, em meio àquela maldade, no meio daquela perversidade, onde não havia mais temor de Deus. Deus livrou a família de Ló, mas não deixou de cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. Ele salvou a família de Ló, mas também destruiu Sodoma e Gomorra. Então eu quero te dizer nesta tarde que não questione, não devemos questionar a vontade de Deus, devemos aceitá-la, porque lá na frente nós iremos então entender o porquê de tudo que estamos passando no dia de hoje. Talvez você não tenha entendido até hoje por que tantas lutas, por que tantas provas, por que tantas coisas que você sonhava não se realizaram. Mas eu tenho certeza que Deus, ele está no controle da tua vida e ele sabe muito bem o que você pode suportar, o que você pode aguentar. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente com esta palavra. Segue lendo na sua casa, continue refletindo sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia e reflita sobre essas passagens tão maravilhosas dos livros do Antigo Testamento. Obrigada por você assistir até aqui e até o próximo vídeo.
Estamos de volta, fiquem todos na paz de Deus.